Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namaste. Welcome. Então, iniciando a nossa aula de hoje, de volta ao Gita, nós vimos na aula passada, né, o início do capítulo 4, no qual o Lord Krishna, ele glorifica o Bhagavad Gita, indicando que o Gita nada mais é do que um summary, né, um sumário, uma condensação, né, um resumão, né, contendo todos os ensinamentos dos Vedas, o que compreende também o Vedanta, né, a parte do Jnana Yoga dos Upanishads, né? Então, nós vimos isso, e nós vimos o Lord Krishna dizendo estes ensinamentos que foram sempre, né, revelados, sempre disponíveis, desde sempre, sem início, né, embutidos, né, nesta manifestação aparente, que aparece e desaparece de tempo em tempo. Esses ensinamentos são os meus ensinamentos, sempre foram os meus ensinamentos, eu ensinei no passado, sem início, e eu irei ensinar no futuro sem fim. Então, existe somente um ensinamento espiritual, uma fonte de ensinamento espiritual que é revelada e não originada pelos seres humanos, pelos seres deste planeta, né? Então, isso foi enfatizado, né? Nós vimos também que, nos capítulos anteriores, que o Lord Krishna acertava, né, mais uma vez, que o Bhagavad Gita é uma escritura não somente de karma, dharma, mas também de moksha. Ela compreende tudo, né? E ele explica também que você precisa passar pela compreensão a respeito do Criador, seja ele o Criador Saguna Brahman ou Nirguna Brahman. Seja ele Deus manifesto como Criador ou Deus não manifesto como Brahman, como Satchitananda, né? Então, esta compreensão de Deus é indispensável. E aí o Lord Krishna explica, né, que se você tiver um temperamento mais romântico, né, um temperamento mais devocional, você pode buscar a compreensão da natureza de Deus, né, inicialmente como Saguna Ishvara e depois como Nirguna Ishvara, né? Mas se você tiver um temperamento mais inquiridor, investigativo, intelectual, você pode buscar, né, a compreensão, né, a investigação a respeito da natureza do ser, do eu, se manifesta como eu sou, eu existo. O que é essa existência, consciência, né? Este ser que existe, que é consciente de sua existência. Então, dois caminhos: compreender a natureza deste Criador, né, manifesto como Ishvara, o Criador, né, Saguna Ishvara, ou Nirguna Ishvara, que é o Criador não manifesto, o Criador em sua natureza não manifesta, como Satchitananda, né? Então, nós vimos tudo isso, né, que nós podemos ver a totalidade do universo como Ishvara, né, como Deus, né? E quando você olha para a verdade dessa criação, do ponto de vista do indivíduo, ao invés do ponto de vista do cosmos, do universo, você, em vez de usar a palavra Deus, você usa a palavra Atma, o ser, o self. Tá? Então, são duas investigações, ambas levando para o mesmo resultado. Por quê? A natureza de Brahman, a natureza de Ishvara, a natureza de Jivatma, são ambas, são uma e a mesma natureza, que é Satchitananda, né?
Então, existe somente uma natureza, a realidade é não dual, portanto, a única natureza intrínseca de tudo é consciência e existência de natureza infinita e ilimitadas. E isso nos leva às disciplinas, né? Então, a natureza do mundo e a natureza do Atma é a mesma, portanto, se você descobre uma, você descobre a outra. Se você descobre uma e diz que não descobriu a outra, isso significa que você não descobriu nenhuma das duas, porque se você descobre uma, você descobre a outra. Caso contrário, o seu conhecimento é ainda teórico, intelectual, dualista, objetivo. Você está vendo Ishvara, ou ser, como alguma coisa outra que você mesmo, né? Você descobre a natureza de Deus e você descobre a natureza do Atma, do ser, do eu, né? Então você tem o conhecimento completo. Se você diz que não, eu conheço só a natureza de Deus, mas não conheço a natureza do eu, do ser, do Atma, então seu conhecimento é simplesmente indireto. Você ainda vê Ishvara, ou vice-versa, eu conheço a natureza do Atma, do eu, mas eu não conheço a natureza de Deus. É um conhecimento indireto ainda, assim, indireto, que ocorre muito frequentemente entre pessoas, né? Entre as pessoas nos círculos espirituais. Mas a gente não vai entrar nesse tema mais uma vez. Vamos entrar nas disciplinas espirituais, né? Que foram acompanhadas e seguidas no passado por pessoas que obtiveram o benefício do autoconhecimento, né? Então, a disciplina é da devoção ou da inquirição. Nós sabemos que a disciplina principal é um desejo intenso pelo conhecimento de Deus ou pelo autoconhecimento. Este desejo, ele é muito frequentemente apresentado nos nossos textos como um desejo intenso ou um desejo ardente, né? Muito tecnicamente referido como mumukshutva. Então, esse desejo, ele se torna o foco principal, o objetivo principal na vida do indivíduo, a tal ponto que ele vai abandonando outros desejos. Vocês lembram daquela metáfora, né, deste desejo pelo conhecimento de Deus, o conhecimento do Atma, do ser, como um desejo que vai queimando, vai consumindo os outros desejos, né? Então, esse desejo, gradualmente, ele se torna uma forma de obsessão, ok? Uma forma de obsessão. É um desejo intenso. E as pessoas com esse mumukshutva, com esse desejo intenso, acabam descobrindo a natureza divina de Deus ou a natureza divina do eu, do ser, do Atma, do Jiva, né? O Atma do Jiva Atma. Então, este precisa ser o objetivo principal de um buscador de moksha, um buscador sério, um buscador maduro, um buscador que já não é sujeito a qualquer distraçãozinha, qualquer música aqui, qualquer dança, qualquer conceito, qualquer outra coisa distrai. Quando você vê a pessoa está indo para cá, indo para lá, mas tem aqui, tem ali, tem aqui, tem uma dança. Então, a pessoa que está dispersa nesta busca, ela não alcança esse objetivo, porque está faltando um mumukshutva, está faltando o mais importante, que é um foco absoluto, entendeu? Uma concentração, uma intensidade de desejo, de busca, né? Este desejo pela nossa divindade interior, né, é o desejo mais elevado, que é a descoberta do eu livre de problemas, livre de doenças do samsara, o eu saudável, a minha natureza intrínseca saudável, pura, né? Eu posso simbolizar a pessoa saudável como uma pessoa que determinou uma busca externa, né? E dizer, eu vou buscar a saúde física através de coisas externas. Isso é uma analogia que o Swami Paramarthananda apresenta aqui, né?
ele fala assim, tem dois tipos de buscas. Vamos fazer um traçado paralelo aqui, diz, você tem a mente e tem o corpo físico, você quer a saúde física, então você fica muito, né, focado em estabelecer essa saúde física, é uma busca externa, né? Mas se você quer uma saúde mental, psicológica, emocional, então isso se refere a uma saúde, a uma busca interna, uma saúde interior. Então, é a saúde interior e a saúde exterior. A saúde exterior é representada pelo corpo físico e a saúde interior é representada pelo meu corpo sutil, né? O meu centro emocional, intelectual, né? O centro dos pensamentos, das emoções, né? Então, a busca, a saúde externa, a saúde interna, do mesmo modo, a gente busca, né? A gente busca essa saúde, né? Essa saúde que não é uma saúde do ponto de vista como um oposto da doença, porque o autoconhecimento estabelece o indivíduo além de todos os pares de dualidade, né? O ser, ele é além de todos os pares, aquilo que nós somos, não é sujeito nem à doença, nem à saúde. O nosso corpo-mente é sujeito à saúde e doenças, e a gente precisa estabelecer uma condição deste corpo-mente de saúde relativa para a gente descobrir aquele aspecto da nossa natureza humana que é livre e independente da saúde e da doença. Então, você começa a busca por esta saúde espiritual externamente. Você começa buscando o quê? Buscando a investigação, porque você quer compreender Deus. Este relacionamento entre a criatura e o Criador vai desenvolver esta saúde mental, emocional, intelectual, que mais tarde irá permitir ao indivíduo, né, buscar a natureza do eu, que é a natureza daquele que está buscando a natureza de Deus, né? Então, Deus se torna essa referência fora, né, até que você comece a buscar a natureza do Atma, do eu, né? Então, esta é a analogia muito bonita apresentada nesta introdução pelo Swami para Martananda, né? Eu posso simbolizar uma pessoa saudável como uma meta externa, e você deve atingir essa meta externa, embora no começo eu apresente a pessoa saudável como uma meta externa. O que realmente eu quero dizer é que tornar-se ou alcançar uma pessoa saudável é descobrir a sua própria natureza saudável, do ponto de vista da natureza, né, na natureza absoluta do indivíduo, né, ela é saudável, ela é por natureza saudável, ou melhor ainda dizer, ela é além da saúde e da doença, né? Ela não possui nenhuma característica. Você entende, Marcelo? Então, eu quis repassar isso, porque é uma passagem bonita, é uma analogia bonita, as metas externas e internas, né? Então, o Vedanta apresenta Deus como uma meta externa que a gente vai buscar, né? Mas, no final das contas, quando a gente chega na natureza de Deus, a gente compreende que Jiva-Atma é Paramatma. Então, a gente compreendeu a natureza de Deus e a natureza do Jiva, né? O objetivo é converter inicialmente a mente doente numa mente saudável, né? Uma mente com empatia, amor, uma mente segura, etc., etc. Essa conversão interior é chamada de obtenção da divinidade. Você entrou em contato com Deus e desenvolveu algumas das características de Deus manifesto, como Saguna Ishvara. Isso ficará claro no desenvolvimento deste livro. Manmaya, primeiro, eles são obcecados por moksha como um objetivo. E eles sabem que a busca pelo autoconhecimento e a libertação do samsara é uma tarefa difícil. Por quê? Porque quanto mais valiosa é uma busca, mais difícil ela se torna. Então, tudo que é uma tarefa difícil, né, requer muito esforço da nossa parte, né? A gente sabe que a saúde física é difícil de ser mantida. Por quê? Porque nós temos vasanas que não são saudáveis, nocivas para a saúde física, e nós queremos desenvolver, e a gente sabe o quanto é difícil a gente romper
com hábitos, né? Hábitos nocivos à saúde física, né? Então, agora imagine os hábitos mais sutis, que são hábitos mentais, emocionais, de atitudes e etc., né? Então, não é uma tarefa fácil, né? Mas, ainda assim, né, as pessoas realmente, né, interessadas e dedicadas à libertação, elas encontram a força, né, para essa busca. Existem obstáculos imensos, né? Quanto maior for o seu objetivo, quanto mais superior ele for, maiores serão os obstáculos. Mas, apesar de todos os obstáculos, aqui o Swami entrou num aspecto mitológico, né, dos Asuras, dos Devas e Asuras, todos eles são obstáculos, né? Os Devas não poderiam fazer isso sozinhos, portanto, eles tiveram que aceitar a ajuda de Asuras, né? Você sabe que eles são os inimigos, né, eternos dos deuses, dos Devas, né, os Asuras. Asuras significa a ausência de luz. Asura é aquele que não está voltado para a luz da consciência, ele está voltado para a escuridão, então ele não tem este reflexo, né, divino da luz. Então, aqui fala que até mesmo, né, eles tiveram que buscar ajuda com as suras para remover determinados obstáculos. Mas, apesar de todos os obstáculos, eles tinham a determinação de que queriam alcançar o objetivo final. Então, no final das contas, os deuses, os devas receberam, né, a ajuda, né, agitando o oceano, mitologia. Isso significa que nunca podemos realizar nada sem o apoio do Criador. Isso significa que nunca podemos obter nada sem o apoio do Criador. Sem dúvida, o meu esforço é obrigatório, mas o esforço por si não é suficiente. O esforço pessoal de cada um deve ser apoiado pelo Criador Ishvara, né? A totalidade de todos os fatores que irá assistir e apoiar a manifestação ou desdobramento dos nossos Prarabdha karmas. E isso é indicado na próxima palavra, né? Mamupashitraha. Refugiando-se em mim, tendo meu apoio, rendendo-se a mim, eles fazem o que for preciso, né? Então, os indivíduos que compreenderam o fator Ishvara, né? Eles compreenderam e eles incluíram este fator como a somatória de todos os fatores, mas absolutamente jamais negligenciando a responsabilidade individual de cada um, né, no que diz respeito àquilo que eu posso e devo fazer. Então, de uma vez por todas, para aquelas pessoas iniciantes que ainda não compreenderam o relacionamento entre ação e resultado de ações, né, o exercício do livre-arbítrio, e as nossas decisões, pensamentos, palavras e ações, elas influenciam o campo e elas impactam os resultados do meu Prarabdha karma. Então, o indivíduo não tem controle sobre os resultados, ele tem um controle relativo a respeito de suas ações, porque ele quer, né, redirecionar a sua vida, mas ainda assim ele está sofrendo uma pressão das vássanas ignorantes que condicionam as suas palavras e ações. Então, nós temos um poder relativo, mas ainda assim, essa faísca do livre-arbítrio é sempre presente na experiência humana. Então, nós temos um certo controle ou responsabilidade a respeito de nossas palavras e ações, mas ainda assim, a gente não tem controle sobre os resultados. Mas isso não isenta a gente da nossa responsabilidade, né? As pessoas que chegam no início falam assim, não, mas tem contradição, parece que elas ficam buscando um defeitinho nas escrituras, mas isso é porque elas não se submetem aos conhecimentos, aos ensinamentos completos. Os ensinamentos completos dizem exatamente isso.
A somatória de todos os fatores irá determinar o meu destino. Mas as minhas ações, palavras, de momento a momento, elas também influenciam o meu destino, né? Então, nós podemos, o meu esforço é obrigatório, indispensável, mas o meu esforço não me garante nenhum sucesso absoluto, né? Espero que tenha ficado claro para os estudantes que ainda estão iniciando neste programa. E aqui, diversas vezes, nós vemos as passagens, e isso é indicado na próxima, fala refugiando-se em mim, né? Se rendendo a mim, né? Buscando segurança em mim, né? Dedicando suas palavras a mim. Então, tudo isso denota a importância desta compreensão do relacionamento entre Jiva-Atma e Deus, né? E o Criador. E agora que existe determinação, isso é chamado de uso apropriado do livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio e o uso apropriado do livre-arbítrio? Mais uma vez, para as pessoas, né, mais iniciantes nesse estudo, né? Todos nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma capacidade de escolha, né? Então, todos nós estamos escolhendo, mas, infelizmente, 99,9999999% das pessoas escolhem com base naquilo que quer e naquilo que não quer, totalmente ignorando as leis e princípios do campo dármico. Não, eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, doa a quem doer. Né? É um exercício de livre-arbítrio? Sim, mas é um exercício indevido, né? Ele não é um exercício apropriado, inteligente. Então, o que é o exercício apropriado do livre-arbítrio humano, que é a nossa capacidade de escolha? É escolher não somente com bases nos meus quereres e não quereres, mas eu coloco os meus quereres e não quereres, né? E integro ele no Dharma. Se os meus quereres forem em harmonia com o Dharma, então que eu quero o que eu queira, né? Mas é em harmonia com o Dharma, então significa que eu não vou corromper o sistema, eu não vou violar o sistema, porque eu adequei, né, os meus quereres e não quereres ao sistema, ao Dharma, né? Então, o uso apropriado do livre-arbítrio é integrar o Dharma, entendeu? A compreensão do Dharma, respeitando essas leis e princípios que regem essa estrutura inteligente, de modo que eu possa, ainda assim, buscar os meus objetivos pessoais, desde que sejam absolutamente harmonizados com essas leis e princípios chamados Dharma. Não existe problema nenhum em buscar o que eu quero, mas eu tenho que buscar o que eu quero através de uma compreensão e uma atitude. A compreensão é que eu busco dentro, né, dentro dos perímetros do que é dármico, eu nunca passo as fronteiras do Dharma, e ainda assim eu preciso de uma atitude dármica também, que é toda vez que os resultados são não em harmonia com meus quereres, mas em harmonia com os meus não quereres, eu não dou chilique, né? E eu não brigo com Deus, e eu não mando Deus, né, para aquele lugar, e eu não começo a jogar merda para todo lado, entendeu? Por quê? Porque eu tenho a compreensão do que é Dharma, eu tenho compreensão a respeito deste meu relacionamento com o campo, eu tenho a compreensão que as minhas ações, elas são importantíssimas, eu preciso agir, né, em harmonia com meus objetivos, em harmonia com a estrutura do campo, mas ainda assim, nem isso garante que eu vou obter o que eu quero, porque esta equação kármica, ela é extremamente complexa, ela envolve 3 níveis, o meu Dharma pessoal, o meu karma coletivo e o karma universal, tá? Então, eu estou dando uma repassada em tudo isso para aqueles de vocês que ainda não compreenderam esses conceitos básicos do Karma Yoga. Então, o uso apropriado e devido do livre-arbítrio. Uma vez que esses dois motores, a atitude
e a compreensão do Dharma e o uso apropriado do livre-arbítrio estejam, né, presentes, né? É como se fosse o motor dianteiro, chamado livre-arbítrio, o motor traseiro, né, que é Ishvara, né, Ishvara e suas leis, né? Agora eu estou pronto para viver a vida de modo inteligente e saudável. Então eu preciso saber qual é a rota, qual é a direção, quais são as diretrizes que eu vou usar para viver essa vida que irá produzir um corpo-mente saudável e a realização da minha real identidade, além da saúde e da doença do corpo-mente. Porque, no final das contas, cada um de nós irá experimentar a saúde, a doença, a fraqueza, a fragilidade mental, emocional e física. A velhice, até mesmo para o Yanni, para os Yanis, ela traz mais tamas e ela traz, né, uma mente, né, mais fraca, mais tamásica, né, tecnicamente falando. Um dos exemplos mais evidentes, quando a gente olha, né, um dos que foi mais evidentes, e o James me chamou a atenção disso em um determinado tempo, ver os ensinamentos de Swami Dayananda. Ele era super brilhante, super dinâmico, né? Super cheio de energia, né? E os seus últimos ensinamentos, porque ele não sabia mais viver sem ensinar, mas talvez tivesse sido melhor que ele parasse de ensinar nos últimos 3, 5 anos, os ensinamentos dele não eram bons, a mente dele já não era boa, né? A mente tamásica, não tinha mais aquela brilhanteza, né? Afinal das contas, a saúde física, a saúde mental, ela vai para o beleléu, vai para o ralo, como a gente diz. Então, a gente precisa dessa saúde física, mental, para compreender a natureza nossa, que é além da saúde física e mental ou da fraqueza ou doença física mental. Então, qual é a direção? Libertos do apego, do medo e da raiva. A direção é viver uma vida como um karma yogi, de modo tal que eu não sou, né, apegado, né, aos resultados, aos meus gostos e desgostos, portanto, eu não tento controlar o campo, portanto, eu não experimento irritação, raiva, medo, expectativa, frustração e toda a problemática do samsara. Eu compreendi o relacionamento entre Jiva-Atma, Ishvara e Jagata, né? Então, você começa a gerir, né, a administrar bem o problema do samsara. Então, primeiro pare com o seu problema de apego e irritação e ódio, que nasce de um pensamento equivocado. Que pensamento equivocado é esse, né? Não, o pensamento é que o mundo é real, ele deve estar lá, e ele está lá para me satisfazer, e eu quero controlar, e eu quero somente punha, eu quero somente os objetos de meus desejos. Esse é um pensamento mais ignorante que pode existir. E as pessoas que compreenderam o Vedanta em suas bases do Karma Yoga, elas precisam transcender ou resolver esse problema. É o início do samsara, é ter os meus desejos obstaculizados, os desejos porque eu quero o que eu quero, quando quero, como quero, é uma ignorância tão grotesca que ela vai produzir este problema do samsara, esta irritação, frustração, depressão, etc. De novo, é um pensamento errado. Eu controlo o campo e eu quero o que eu quero, quando eu quero, quando eu não quero. Mas quando é que a gente vai se tocar? Quando é que vocês vão se tocar, pessoal? Que isso é impossível. Eu chamo isso de missão impossível, né? Uma missão impossível. Aí estou sempre ali dando chilique, ficando miserável, né? Brigando com Deus, tudo porque eu acredito que o mundo seja real. Tudo bem, se você acredita que a natureza da realidade é a dualidade e que o mundo está ali para nos satisfazer, tudo bem, mas seja um karma yogi, compreenda que você não tem controle sobre algo que você não criou. O mundo está sob a jurisdição de Ishvara e suas leis.
né? Então, esse pensamento fundamental equivocado dá origem a toda a problemática do samsara. E eu desenvolvo o quê? Um corpo-mente doentio, e um corpo-mente doentio é incapaz de obter o autoconhecimento e moksha. Você precisa compreender primeiro os pensamentos em torno ao seu relacionamento com o Criador, Ishvara, para mais tarde compreender os pensamentos, os conceitos e as noções que precisam ser, né, colocadas, né, para teste intelectual, seguindo a lógica, sob a luz dos ensinamentos do Upanishads, que irá revelar para você que o Atma, o eu que você é além da doença e da saúde. E ele é livre e independente de todos os pares de dualidade que existem. Caso contrário, eu vou ficar tentando controlar o meu meio ambiente, o mundo, para me satisfazer e ser feliz, e deste modo eu vou sofrer o quê? Como diz o ditado, o pão que o diabo amassou. É um ditado estranho, né? Mas eu ainda lembro desses ditados. O pão que o diabo amassou. Para usar a linguagem vedântica, o eu ignorante, ele é a fonte de sofrimento, e o eu sábio, né? O eu autorrealizado, é a fonte de Ananda. É o mesmo eu, o eu, sob o efeito desta ignorância cósmica, ele sofre o pão que o diabo amassou. E o eu, que transcendeu esta ignorância através do conhecimento, porque a transcendência nada mais é do que a neutralização da ignorância através do conhecimento revelado pelas escrituras, que são colocadas ao teste através dos tempos infinitos, sempre produzindo resultado para aqueles indivíduos que realmente não têm problema né, que não têm problema com esses obstáculos mínimos, né? Aqueles que realmente sabem, não, eu tenho as minhas preferências, né? Mas ainda assim eu tenho modo de lidar com o mundo, porque existem valores superiores. Caso contrário, a minha vida será desperdiçada tentando manipular o campo, as pessoas, as situações, ansiedade, expectativa, frustração o tempo todo. Até que eu descubra que o problema não é o mundo e a solução não é o mundo, mas às vezes eu só descubro isso quando eu estou com uma idade muito avançada, 90 anos ou mais, né? Então, eu digo assim, tudo bem, agora eu comecei a me tocar, agora eu comecei a compreender alguma coisa, espero que sirva para qualquer coisa, porque tudo indica eu vou ter que obter um outro nascimento no planeta dos bárbaros, né? Portanto, uma pessoa inteligente e madura, ela compreende que o problema está em si e não no mundo, e ela começa a administrar o problema do samsara, né? Que são os desejos e aversões que irão produzir uma mente doentia, perturbada, disturbada. Uma mente doente irá produzir um corpo doente também enfraquece e adoece a mente. Nós precisamos de cuidar de ambos, administrar ambos. Uma pessoa liberta é uma pessoa que não é escrava de gostos e desgostos. Assim, qual é a primeira direção? Administrar o problema do samsara, meus desejos e aversões, convertendo os desejos em desejos não vinculativos. Preferências são desejos não vinculativos. Em seguida, onde quer que haja apego, existe medo. Medo está sempre ali presente.
Aí o Swami dá um exemplo que ele gosta muito de dizer: as pessoas têm uma mente tão medrosa, tão apavorada, e toda vez que chega um telegrama, que não existe mais, mas quando o Swami na Índia, né, vivia, eu quando garoto também, eu lembro dos telegramas, chegou um telegrama, vou lá pegar, né? Quando chega um telegrama, a primeira coisa que as pessoas pensam é: morreu alguém, né? Aconteceu uma tragédia. É normal imaginar coisas negativas, porque a minha mente é uma mente sempre temerosa. Por quê? Porque ela está cheia de expectativas positivas, portanto, ela está cheia de imaginações negativas, de medos. Portanto, os desejos e aversões estão lá o tempo todo, um de mão dada com o outro. E depois nós temos que lidar com o problema emocional derivado dos desejos e aversões, que nós sabemos que é muito bem definido como a doença problemática, a complexa doença do samsara, que envolve uma lista longa de emoções, pensamentos e sentimentos perturbadores e doentios, né? Desagradáveis. O primeiro é denominado Krodha, que é irritação ou raiva. Por que a gente experimenta irritação e raiva o tempo todo? Aqueles de nós que não compreendeu ainda o Karma Yoga. Porque a gente ainda permanece investido nos nossos desejos e toda vez que os desejos são obstaculizados, eu experimento irritação. Quantas vezes a gente precisa rever esse conceito, colocar em prática, examinar o nosso momento a momento e observar o quanto esses ensinamentos que existem desde o início dos tempos, né, estão corretos, portanto, eles nunca precisaram ser editados, né? Eu estou raivoso, irritado ou deprimido sempre que os meus desejos não estão sendo atendidos. E a gente não se toca para compreender que eu já apanhei tanto, já tomei tanto tapa na cara da vida, que talvez fosse momento, hora de eu compreender que eu não devo continuar vivendo neste modelo, né, de desejos vinculativos. Eu quero, e eu quero tanto que eu não aceito nenhum obstáculo, né? As pessoas chegam ao ponto de remover obstáculos através de assassinatos. Existem em todas as partes, em todos os países, em todas as culturas. Quanto maior for o meu investimento, maior for o meu desejo, maior vai ser a frustração, a raiva, maior é o apego, maior é a dependência ao resultado, maior vai ser a minha reação violenta. Tudo isso andam juntos. Portanto, o primeiro estágio na espiritualidade é aprender a lidar com o campo de interação. E eu vou fazer isso através da ciência de Mitya chamada Karma Dharma Yoga, que é uma escritura de conhecimento, né? E eu preciso de conhecer o quê? É uma sabedoria espiritual em relação a Mitya, ok? Esta ordem aparente, né? Que vai permitir que eu possa administrar esta ignorância de tal modo que minha mente não seja submetida de novo e de novo e de novo a esses impactos que gradualmente nos levam à total ilusão, à total destruição deste aparelho intelectual lindo, maravilhoso, que é o nosso corpo sutil. A menos que eu consiga, né, administrar essa ignorância de tal modo que eu vou neutralizando, minimizando essa ignorância na medida que eu desenvolvo mais compreensão,
eu vou desenvolvendo essa sabedoria que precisa ser desenvolvida juntamente com a minha apreciação e devoção a respeito de Ishvara como Daivan, a somatória de todos os fatores que controlam o campo. Então, essa reverência, esse respeito, esta gratidão, né? E esta devoção, ela vai sendo desenvolvida com a compreensão, com a sabedoria, o conhecimento a respeito desta ordem aparente, e eu, neste modo, vou desenvolvendo o quê? Um corpo-mente saudável, que é indispensável para moksha. Eu chego a compreender, finalmente, né, que eu não tenho controle sobre o meu destino, eu não tenho controle sobre os eventos do mundo. Eu posso, sim, acrescentar a minha minúscula contribuição no campo. Você contribui com a sua força, mas a arrecadação final não depende de mim. Swami, muito frequentemente, ele faz uma analogia dentro da política dos candidatos e o processo eleitoral de voto. Ah, não, eu não vou votar não, porque no final eles roubam resultados, né? Mas, ainda assim, se você não vota, é muito mais fácil para eles roubarem os resultados, né? Então, eu voto, mas o meu voto é um voto só e a gente vai precisar de 50 milhões de votos. Ah, o meu voto não faz diferença, mas se todos pensarem assim, então o voto realmente é inútil, né? Então, eu compreendo que a minha contribuição, embora seja pequena, ela é absolutamente indispensável no que tange à saúde do campo dármico e o meu Parabodha Karma. Eu preciso compreender que eu sou um contribuinte no campo, eu sou um colaborador, as minhas ações são pequenas contribuições, colaborações, né? Mas eu não controlo o campo. Esta compreensão, esta pequena sabedoria irá reduzir essas respostas violentas, adversas, que perturbam e destroem o intelecto humano. Mas se eu não tiver a inteligência necessária para compreender isto que foi dito, o próximo método é a devoção ao Criador. Então, se você não tem uma capacidade intelectual de compreender o Karma Yoga do Vedanta, né, o Bhagavad Gita apresentado como uma escritura de conhecimento e de libertação, de karma, dharma, upasana e moksha, se você não tem um intelecto, né, elevado o suficiente, seja um devoto de Krishna, se junte aos Hare Krishnas e passe a sua vida cantando, né, fazendo kirtans, bhajans, Hare Krishna. Aquilo ali tem um efeito positivo, né? Inicial. Se você não consegue compreender a ciência de Mitya, que irá resolver o problema de modo mais eficaz através da neutralização da ignorância, através do conhecimento a respeito de Ishvara Jivati, pelo menos seja um devoto de Krishna, né? Faça parte de um grupo. Eu conheço pessoas que chegaram no Vedanta, passaram um tempo flertando com Vedanta, aí, na primeira oportunidade, eles abandonaram o barco do Vedanta, e alguns deles, né, depois me dizem, agora eu sou, já diversos, agora eu sou um Hare Krishna. Então, o que eu posso dizer para eles? Isso, ótimo, né? Agora você talvez tenha compreendido e encontrado o seu caminho, né? Aí eles ficam felizes pensando, tá vendo? Todos os caminhos conduzem a Roma, eles pensam com eles, né? E eu não falo mais nada, né? Assim, não, este é um caminho preliminar, né? É um caminho preliminar, né?
Pessoa inteligente é aquela que está preparada para qualquer resultado. Os resultados são inevitáveis. O parábola da karma que está se manifestando no mundo, e a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo no mundo, ele é inevitável. Uma pessoa realmente sábia, uma pessoa espiritualizada, ela está preparada, ela não somente ela está alerta, sabendo, né, o que está chegando, mas ela é preparada psicologicamente, materialmente e espiritualmente. A inteligência é a preparação para o parábola karma, qualquer que seja, para o inevitável, aquilo que eu não tenho escolha. Né? A gente tenta impactar o campo para evitar o pior, os piores, mas ainda assim, quando ele se manifesta, eu simplesmente jogo a toalha e diz assim, eu fiz o que eu fiz, tentando impactar positivamente o campo, nós fomos derrotados, né? Agora o parábola da karma vai ser pesado, né? Mas eu tenho a minha força interior, eu me preparei interiormente para um parábola da karma que eu não tenho mais poder de evitar ou de modificar, nem mesmo a somatória de diversas pessoas consegue mudar o curso dos eventos atuais. E a gente entrega tudo a Ishvara, porque no final das contas a gente sabe que Ishvara é essa inteligência suprema. Eu conheço algumas pessoas que estão devastadas. Quando elas ficam devastadas, a primeira coisa que elas fazem é abandonar as classes do Vedanta Brasil, do Gita, porque elas estão devastadas por causa da situação política, social, econômica, isso e aquilo. Né? É quando elas mais precisariam desta força interior, deste conhecimento interior, elas simplesmente abandonam, né? Elas não compreendem que não, agora é o momento que fora a gente não consegue mudar, mas dentro só eu posso mudar, né? Dentro eu não preciso da ajuda de ninguém, fora nós precisamos da ajuda de milhares de pessoas, né? Isso significa me render a Ishvara, me render a esses ensinamentos que dizem, né? Se você não pode modificar o setup, aquilo que é fora, modifique o seu mindset. Trabalhe internamente, desenvolva a força e a saúde mental e emocional. Aquele que domina o samsara, né, é chamado de Vita Ragaha, chamado de Sudha, ou Antakarana, aquele com a mente pura, mente bem controlada, resolvida. A pureza da mente é determinada em termos do problema Raga, Dvesha, administração, né? Administração de Krodha, de tudo isso. Até que ponto eu posso administrar tudo isso irá indicar o grau da minha pureza. Aqui ele está falando pureza, mas indica também da minha sabedoria ou da minha força mental, força e equilíbrio mental, emocional, psicológico. O modo qual eu consigo administrar, né, os ragas e dveshas e a doença do samsara, isso indica o quanto sábio eu já seja, o quanto puro eu já seja, o quanto forte eu já seja, o quanto equilibrado eu já seja. Uma mente impura é escrava de todos os elementos do samsara, todas as problemáticas do desejo, apego, dependência, irritação, raiva, frustração, depressão. Uma mente impura está perdida no samsara. Uma mente sábia é livre do samsara. Uma mente sábia é uma mente que é um mestre de toda a problemática do samsara, que transcendeu a problemática do samsara. Este é o primeiro estágio da sadhana apresentada pelo Krishna Guru no Bhagavad Gita, o modo de vida do Karma Yogi. Arjuna, ao praticar o Karma Yoga, você se torna Vitaraga Bhayakat Krodha. Ok. Om Purnamada
Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.